Bom, este é um registro de como eu estou utilizando esse meu board. É meu primeiro board e eu tenho experimentado ele, tenho configurado ele já há uns 3 meses, usando e tocando. Eu toco na igreja basicamente. Eu ainda estou aprendendo, mas eu tenho gostado do som que eu tenho tirado. E este vídeo é para ficar registrado, né? Como meu primeiro board mesmo. E algumas informações é que eu estou usando um cubo de guitarra da Meteoro, o modelo FWG50, e eu estou usando a minha guitarra é a Memphis 230 da Tajima, com a configuração Humbucker Single Single HSS. O som cru da guitarra é assim. E aí agora eu vou ligar o amplificador. O amplificador que eu estou usando é o Vox AC30, junto com o gabinete dele, que é da própria pedaleira, que é um gabinete de 1 de 12. E o som dele é assim. Aí tem o computador do meio. E o captador da ponte. E aí, falando sobre sequência da cadeia de sinal, a minha guitarra entra no compressor, aí do compressor vai pro Crazy Cat, e do Crazy Cat vai pro Sky, e do Pure Sky vai pra pedaleira. A pedaleira está funcionando como uma espécie de stomp, uma HX stomp entre muitas aspas, e basicamente ela é o cérebro do meu board. E o meu som limpo, ele basicamente fica com o compressor ligado. Esse é o compressor da Howen, e ele é bem custo-benefício mesmo. E seu compressor, o som dele é assim. Ligando o compressor. Então, ele dá um gás um pouco no som limpo. E também eu sinto que ele dá um pouco mais de definição para as notas e coloca um pouquinho mais de peso, entre aspas. Ele não deixa o som tão magro assim. Para completar o timbre limpo, eu ligo o reverb da pedaleira, que é o mod verb. E aí esse preset é basicamente o que eu fico mais tempo nele, e ele é basicamente para o worship assim. E aí esse é o meu timbre limpo. Tem um reverb bem com decay alto e com um mix
quase 50. E passando para os drives, eu tenho meu primeiro estágio, que é o Pure Sky, que apesar dele estar depois do Crazy Cat, ele vai funcionar como meu primeiro estágio. E o som dele é assim. E ele é bem dinâmico, então quando eu toco fraquinho, sai quase que um som limpo. E quando eu coloco bastante pressão na palhetada, e aí o ganho vem junto. E agora falando de segundo estágio, o segundo estágio ele vem com relacionando o Crazy Cat. Então o meu segundo estágio é o Crazy Cat mais Pure Sky. Com o Pure Sky, com o time do Pure Sky sendo empurrado pelo Crazy Cat. Então esse é o meu segundo estágio. E quando eu quero mais ganho para fazer um solo, e aí eu ligo o boost do Crazy Cat, e aí ele fica assim. Então, esses basicamente são os meus estágios de drive. E aqui na pedaleira eu tenho alguns salvo, eu uso o modo stomp dela, que eu tenho um delay. Só afinar aqui rapidão. E o outro é um oitavador. Apesar dele ele tá depois dos drives, se a gente for seguir essa sequência aqui. E isso não é algo muito recomendável, deixar o oitavador depois dos drives. Mas tem me ajudado bastante ainda assim. Porque infelizmente a pedaleira não tem send return, então não tem como colocar os drives depois do oitavador. Mas ele fica assim basicamente.
Então, esse é basicamente o timbre que eu uso da maioria do tempo. Eu tenho outro preset que já não tem esse reverb longo e nem nenhum delay também, bem um delay bem ambiente. É algo mais sequinho. No caso aqui eu estou usando o reverb room, que simula uma sala no caso. E aí é para coisas mais groovadas e também para alguns corinhos ou hinos da harpa que a gente toca assim na igreja. E aí fica basicamente assim. Com o primeiro estágio ligado, no caso. E aí aqui eu tenho um delay também. Que é pra... Eu quase não uso esse delay daqueles preset. Mas se eu precisar estar aí, se eu precisar de tap tempo, aí eu só acionar aqui e marcar o tempo. E aí eu também tenho um vibrato salvo aqui para algumas coisas mais específicas ou quando tu sente que dá para fazer aquilo. Então é isso. E então eu uso basicamente esses dois presets a maioria das vezes, mas quando eu preciso de algo mais rock and roll, uso esse preset aqui, que é uma simulação do ampli EV5150. E aí eu tenho esse timbre aqui. Perdão pela mão fria, basicamente está de manhã, então eu acabei de acordar. Mas quando eu preciso de algo mais pesado eu uso esse timbre. E aí eu tenho um delay aqui. E também eu gosto de fazer algumas coisas com um oitavador, que agora se ele está antes da simulação do amp, né? Então fica mais certinho, recomendável pelo menos. Então, é basicamente esses timbres que eu uso, é a forma como eu uso o meu board. É claro que ainda não está perfeito, mas como eu falei, ainda estou aprendendo e vamos continuar aí crescendo na forma como a gente constrói o timbre, mas principalmente também na forma como a gente toca também, que é mais importante do que ter um bom equipamento é tocar bem mesmo. Então é isto. Muito obrigado pela sua atenção.